Cavaleiro da Lua finalmente estreou no canal Disney Plus e tira a gente aí de um jejum longo de séries da Marvel. E agora a gente está aqui justamente para falar sobre este primeiro episódio cheio de aventuras e com muitos spoilers. Então, senta aí que a gente vai falar bastante. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente vai falar do primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, que estreou agora no dia 30 de março no canal Disney Plus e veio cheio de aventuras, um episódio repleto de mistérios e tudo mais. E a gente vai transcorrer por esses detalhes aqui com vocês. Bom, se você está chegando aqui no canal agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais para ficar por dentro sempre de tudo, que é por lá que a gente posta as coisas antes daqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mas principalmente deixe aqui o seu like, que isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Vamos então viajar pelo primeiro episódio e tão esperado de Cavaleiro da Lua, um dos personagens que compõe a parte mística do universo Marvel e agrega ainda mais para esse hall de personagens que há pouco tempo, se for parar para pensar, estão compondo aí. Então estou falando de personagens como a própria Wanda Maximoff, que ela tem lá uma ligação entre mutantes e tudo mais, o Doutor Estranho, o Blade, o próprio Motoqueiro Fantasma. É um personagem que perpassa por todas essas realidades místicas e vem aí agregar ainda mais em breve o Cavaleiro Negro que ficou na cena pós-créditos de Eternos. Muito bem, a história perpassa aí contando um pouco sobre a vida de Stephen Grant, que é interpretado aí pelo Oscar Isaac, e que inclusive está fazendo um papel maravilhoso dentro dessa persona, que praticamente é um papel que ele nasceu para fazer. Um cara que tem um transtorno dissociativo de personalidade, que vive aí passando por um momento de sonambulismo, que vive buscando ajuda em serviços que atendem justamente a essa condição. E claro, a gente vê todas as vezes quando esse momento que o transtorno dissociativo ganha forma e o que acontece com ele. Então o Stephen Grant, ele vive no seu apartamento, tem um emprego no Museu de História Natural Egípcia Britânico, ou inclusive um museu que popularmente é conhecido por justamente ter reunir uma série de artefatos egípcios, muitas vezes inclusive acusado o museu de roubar artefatos para poder compor o seu hall de objetos para poder ser contemplados lá. E lá nós temos essa história esse momento do Stephen Grant, e ele vive, inclusive, já começa o episódio com ele com um amarrilho no tornozelo, justamente evitando que ele se deixe levar por esses momentos de transtorno dissociativo, que inclusive é algo que logo no início do episódio a gente percebe que já é comum da vida dele, que ele já tem consciência disso e que ele precisa de alguma forma conter esses estampidos de personalidade que ele mesmo não tem controle. E o que é o resultado de tudo isso? Ele acaba acordando em locais que ele nem faz ideia de onde são e por que ele chegou até ali. E é engraçado que durante o episódio a gente vê que ele, diferente do que se espera, do que ele é, do que o personagem é nos quadrinhos, do que o Cavaleiro da Lua é nos quadrinhos, o Stephen Grant, ele é um cara tímido, solitário, que vive entre aspas, num subemprego, é um cara humilhado o tempo todo pela sua chefe, e ao mesmo tempo ele tem um profundo conhecimento da mitologia egípcia. O desejo dele, inclusive, é ser um dos guias do seu museu, porque ele realmente é um cara que conhece, ele é um estudioso. Aliás, ele passa pelos seus momentos de solidão estudando, então, para tentar manter a sua mente ocupada e evitar que o sonambulismo devore a sua consciência. O Stephen Grant, inclusive, é bacana a gente ver como tudo isso acontece ao longo do episódio. O episódio já abre, inclusive, com o vilão da história, com o Arthur Harrow, que é interpretado pelo Ethan Hawke,
que tá sensacional no papel, ele já deixa um clima bem pesado. O Arthur Harrow, ele é uma espécie de profeta. Em um dos momentos em que o transtorno dissociativo do Stephen Grant toma forma, ele vai parar em um local distante ali do Reino Unido, e ele se vê num descampado sendo perseguido por homens que atiram nele, até ele se ver perdido num vilarejo onde pessoas seguem uma espécie de profeta, que é interpretado aí pelo Ethan Hawke. Quando ele chega, a gente nota alguns detalhes que inclusive são apresentados logo no início do episódio. Nos braços dele existe uma tatuagem de uma espécie de balança, né? E ela é viva, se for parar para pensar o que é essa tatuagem dele. E aí, quando ele chega nesse espaço, as pessoas consultam ele para ver se existe uma pureza da alma. E a gente percebe que ele carrega um cajado com a cabeça de dois lados de um crocodilo. Eu não me lembro o nome agora, é Miri, o nome da deusa egípcia, que ele segue. E essa deusa egípcia, muito provavelmente, usa ele como avatar, assim como o Cavaleiro da Lua tem o Khonshu, que é o deus que dá o avatar desse espírito com o Stephen Grant. E a gente vê como é que essa situação se desenrola. As pessoas vão consultá-lo para ver se as suas almas são puras. E pela mitologia, essa deusa que o Arthur Harrow segue, que ele usa a sua figura para poder materializar os poderes dela, ela coleta as almas que julga impura. Ela é uma espécie de julgadora, de juíza entre os deuses egípcios. E ali ela acaba manifestada nele, e todas as vezes que isso acontece, a tatuagem que está no braço dele, ela meio que muda de cor, ela mantém um movimento de balança para ver como que o coração dessa pessoa que está tocando as mãos do profeta, ele é efetivamente. Então ela muda inclusive de cor quando a pessoa tem um coração puro, tem uma vida pura, e ela é aprovada e é abençoada pelo profeta. Mas aqueles que não, automaticamente ao fim dessa consulta, morrem e têm a sua alma entregue para a deusa Niri. Bom, eu não estou lembrando o nome agora. Quem quiser, coloca aqui embaixo nos comentários o nome dessa deusa. E se você está chegando aqui no canal agora, aproveita, deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no canal, que a gente ainda vai continuar falando aqui de Cavaleiro da Lua. Pois bem, então o episódio, dentro inclusive desse contexto, a gente vê que ele já começa com uma ação. Nessa mesma situação em que o Stephen Grant se encontra, ele é cobrado porque eles identificam ele como um intruso ali, e a todo tempo, obviamente, todos vão hostilizar a presença dele. E quando isso acontece, o Arthur Harrow cobra dele uma espécie de escaravelho. É um objeto dourado, exatamente no formato de um escaravelho, que estava guardado no bolso dele. Como que esse negócio chegou no bolso dele, ele não sabe, o Stephen Grant não sabe. E ali, ele tenta devolver para o cara, porque ele humildemente não quer fazer parte daquilo e quer devolver. Só que o espírito do Khonshu a todo tempo fica falando na mente dele: seu idiota, você é fraco, devolva o seu corpo pro Mark, né? Que é o Mark Spector, que é primordialmente o personagem que movimenta toda essa figura do Cavaleiro da Lua. E ali ele tenta devolver, só que é engraçado essa cena, porque a todo tempo o espírito do Khonshu não deixa ele abrir as mãos, ele a todo tempo força para que as mãos abram, mas ele não consegue e acaba criando uma confusão e gerando uma espécie de perseguição de carros em autoestrada, estradas sinuosas. E é legal que a Marvel gosta de brincar com trilha sonora. Durante a perseguição, o carro que ele pega para poder fugir é um caminhão de cupcake que fica tocando no rádio ali o tempo todo, com o George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. Essa música é muito antiga e assim, foge completamente daquele clima de perseguição. Mas o contexto da música tem tudo a ver com a questão do Cavaleiro da Lua. E obviamente todo esse momento de tensão, a gente percebe que cada vez que o Stephen Grant entra numa situação de tensão, uma coisa que estressa, que assusta, que coloca ele num momento de adrenalina, o transtorno dissociativo se ativa e ele se vê, de repente, numa outra situação que ele mesmo não tem controle. As pessoas que o perseguem morrem, os carros capotam, tudo isso acontece e ele nem percebe, porque assim, é no estalo. O efeito que eles mostram na série nesse momento é justamente isso, é um lapso, como se ele
fosse cair para um desmaio e de repente, quando ele acorda, ele já está numa outra situação. É muito bacana como isso é contado. E isso gera um mistério no episódio, porque para quem não conhece o personagem, fica perguntando o que está acontecendo com ele que tudo isso acontece, né? Bom, encerrando esse momento, ele volta inclusive para sua cama, que inclusive ele mesmo fica com esse questionamento: poxa vida, como que eu vim parar aqui de volta? E numa conversa que o Stephen Grant tem com o Arthur Harrow, nesse momento do escaravelho, ele fala: quem é você? Né? E ele cita: não, eu sou só apenas um funcionário de um museu, né? Um museu britânico. Imagina, não sou ninguém. Ah, você é sim. Você é um mercenário, que o Arthur Harrow fala. Quando fala isso vai uma referência direta aos quadrinhos. Realmente, o Stephen Grant, ele é um mercenário que, inclusive, vai atrás de artefatos egípcios. Inclusive, ele é deixado à morte para que depois, após morrer, ele entrega a sua alma para o deus Khonshu, se tornando futuramente no Cavaleiro da Lua. Isso, obviamente, ainda vai ser contado episódios adiante, mas nesse momento é só para quem tem um pouquinho de traquejo com os quadrinhos e consegue fazer essa conexão. E fica para vocês aí a dica. Então, assim, o Stephen Grant, ele tá nessa situação difícil e ele precisa resolver, porque agora as coisas estão expostas. E o episódio vai pro final, justamente ele tentando entender tudo isso que acontece e ao mesmo tempo tendo que lidar com a situação de funcionário de um museu, com uma chefe extremamente prolixa, uma pessoa que não tem escrúpulos nenhum com ele, e ele ainda tentando se safar dessa perseguição do Arthur Harrow e os seus seguidores. E é legal que ele vai até o museu, o Arthur Harrow, faz as ameaças a ele, explica quem é a deusa a quem ele reverencia e o que ela significa, e é um momento que o trailer mostra pra gente quando os dois se tocam mão a mão, e ali o Arthur Harrow diz a ele que você tem o caos dentro de você. E esse é o mote do que significa essencialmente o Cavaleiro da Lua. É caos, é confusão, eles são várias pessoas numa mesma pessoa. O Stephen Grant, em alguns momentos em que ele esteve sozinho no seu apartamento, ele teve essa manifestação do Mark Spector assombrando a cabeça dele como um reflexo no espelho que conversa além da sua origem externa. E isso faz com que ele entre num colapso, e é justamente a cena onde a gente, acompanhando o trailer, que ele vai pro elevador e ele vê o Khonshu pela primeira vez, o deus que traz os poderes do Cavaleiro da Lua para ele. E é legal que tá bem claro que ele tá completamente fora de controle. E ele tem esses lapsos, inclusive essa cena engraçada é que ele tá no elevador e ao mesmo tempo ele tem um lapso de memória e vai parar dentro de um ônibus em movimento. Ele vê o Khonshu na calçada, ele vê o Arthur Harrow perseguindo ele dentro do ônibus. Ou seja, tudo faz com que ele crie um momento de estresse. E é num momento de estresse, bem no finalzinho do episódio, que ao fechar o expediente, concluir os últimos itens para venda de pequenos cacarecos que o pessoal vende dentro do museu, apagando todas as luzes do museu, ele se vê sozinho e ele percebe a presença de algo que rosna dentro do lugar, e aquilo cria mais tensão. Quando você vê um ambiente onde existe alguma criatura rosnando dentro de filmes, principalmente filmes da Marvel, é confusão, com certeza. E obviamente o Arthur Harrow deixou ali para ele uma criatura que a gente pode classificar como chacal. É uma criatura que tem justamente essa figura antropomórfica, só que com cabeça de lobo. Pode se classificar como um lobisomem, por assim dizer, mas na verdade é uma figura que se assemelha bastante com deuses egípcios e ali manifestada. E obviamente aquela criatura começa a perseguir o Mark Spector. Que cena maravilhosa! A gente vê um Mark Spector que é tímido, não tem traquejo com nada e está suscetível a morrer, e ele tenta se safar daquilo. Eu não sei como ele consegue fazer aquilo, sendo ele como é, e ele consegue. Só que ele não cria nenhuma ameaça para aquela criatura. E ele acaba se trancando em um banheiro, que é o banheiro lá do museu. E nesse momento, o banheiro lotado de espelhos, que inclusive é uma das temáticas, dos conceitos visuais mais presentes na série, que são espelhos, onde os efeitos de dupla personalidade começam a conversar com o Stephen Grant. E é justamente nesse momento que o Mark Spector finalmente se manifesta e fala com ele.
Stephen, se entregue para mim, porque eu consigo nos salvar nesse momento. E ele não entende, porque ele não consegue entender por que o próprio reflexo dele começa a conversar com ele. E ele se convence que aquele reflexo realmente vai dar a integridade e a habilidade para ele poder sair daquela situação. E é nesse momento, meus amigos, que a gente vê num relance, sem completo, porque é justamente o que a Marvel gosta de fazer com a gente, deixar a gente no hype. E é nesse momento que a gente vê as bandagens começando a se formar ao redor do corpo do Stephen Grant e ele se entregando para o espírito do Mark Spector. Só que nesse relance, a criatura Chacal pula para cima dele e a gente não vê mais nada. Só que numa jogada de câmera, nós vemos a entrada do banheiro e ao invés da gente ver o Mark Spector saindo desesperado ali, nós vemos o Chacal pedindo para sair. E é muito legal essa cena porque você já faz a tradução do momento na hora. Nós só vemos o Cavaleiro da Lua puxando o Chacal lá para o fundo e terminando de espancar e matar a criatura. E a gente encerra com aquele fechamento que ficou no trailer, inclusive, quando ele termina de espancar essa criatura maligna e sai numa entrada triunfal com aquele brilho clássico nos olhos. E a gente encerra o episódio com esse hype, esperando que grandes perguntas e outras respostas cheguem para que a gente crie mais ainda teorias e mais ansiedade, porque, cara, que série incrível, que espetáculo, e olha, vai chegar muito fanservice por aí. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de ativar o sininho, assinar o canal e justamente compartilhar com seus amigos, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!